Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem e hoje vamos para mais uma aula de língua portuguesa, certo? Dando continuidade ao estudo dos descritores de português, nós vamos iniciar hoje o estudo do descritor 7. O descritor 7 apresenta a habilidade de diferenciar a informação principal da informação secundária em um texto, certo? Esse descritor ele é muito importante para a interpretação textual e, consequentemente, aprimora, a nossa leitura, o modo da gente interpretar os textos, facilitando essa nossa habilidade, certo? Então, nós vamos utilizar, mais uma vez, o material estruturado para fazer esse estudo, certo? Bom, pessoal, vamos fazer o estudo do material 7, que apresenta o descritor 7, que é diferenciar a informação principal das informações secundárias de um texto, certo? É importante a gente saber que o texto ele é formado por diversas informações, e dentre essas informações tem uma principal e as outras são secundárias, que giram em torno dessa informação principal, certo? Observem aqui o objetivo da aula, que claramente apresenta o que a gente vai aprender através desse descritor número 7. Identificar a informação principal em textos de diversos gêneros, a diferenciar a informação principal das secundárias em textos de diversos gêneros, a perceber como as ideias secundárias se organizam em um texto e identificar a relação de dependência das informações secundárias com a informação principal de um texto, certo? Então, esses são os objetivos que a gente tem com a aula sobre o descritor número 7. Então, para começo de conversa, você já parou para pensar e perceber que tudo ao nosso redor é coberto de informações, A gente está rodeado de informações e não é diferente nas redes sociais, A gente usa exemplo o Facebook, que a gente pode se deparar com diversas informações. Essas informações, muitas delas, se não a maioria, elas vêm em forma de texto. E como eu falei a princípio, o texto ele apresenta a informação principal e apresenta também a informação secundária, certo? Geralmente a informação principal é uma e temos informações secundárias que podem ser apresentadas mais de uma dentro de um texto, certo? Vamos analisar agora uma informação que a gente pode encontrar no Facebook. Inclusive, essa foi retirada de um anúncio do Facebook, certo? Nós temos aqui, observem, que a gente tem aqui, que tipo de texto a gente tem aqui. Curso técnico em processos fotográficos, duração 2 semestres, turno 2020/1 tarde, requisita a partir do segundo ano do ensino médio, ingresso prova própria, certo? Nós temos do lado como esse profissional atua e informações com telefone, rede social, site e endereço, certo? Então, vamos fazer o estudo desse texto. Qual o gênero do texto, No início, eu acabei falando, que gênero trata esse texto aqui. Acho que vocês perceberam, que ele se trata de um anúncio, Um anúncio é um gênero textual que promove um produto, uma ideia, um serviço, E no caso aqui, está divulgando um curso técnico em processos fotográficos, certo? Nele podemos encontrar diversas informações. Liste algumas informações que podemos depreender do texto. Então, voltando para ele, que informações nós temos aqui? Nós temos a instituição, o curso que ele está divulgando, que é o curso técnico em processos fotográficos.
nós temos várias informações, a duração, o turno, o que é que precisa para ingressar, né, que é através de prova, o pré-requisito, nós temos endereço, telefone, várias informações nesse anúncio, né? Espero que vocês tenham percebido isso. A segunda questão: qual informação você destacaria caso precisasse resumir as ideias do texto lido? Né? Então, se você fosse resumir esse anúncio, qual a informação, ou seja, apenas uma, qual informação você iria dar destaque? Vamos voltar aqui para vocês poderem analisar. Temos esse anúncio. E se fosse pedido para vocês resumirem, que informação vocês iriam priorizar nisso aqui? Né? Espero que vocês tenham pensado, né, que é em relação à divulgação do curso. Então, curso técnico em processos fotográficos, né? Então, se a gente fosse resumir, a gente ia utilizar essa informação, porque ela é imprescindível, certo? Terceira, releia os quadros abaixo. Então, dentre os quadros, nós temos esses em destaque para analisar novamente. Duração, 2 semestres. Informações, tinha o número de telefone, o site, endereço de rede social e endereço físico, né, da instituição. E o requisito, que é a partir do 2º ano do ensino médio, certo? Então, ao reler essas informações, qual a importância das informações acima para o leitor? Elas são importantes? A gente percebe que sim, né? Por que elas são importantes? Porque a gente se deparar com um anúncio, com essas informações, ele se torna completo. Então, essas informações, elas estão servindo para completar, né, o anúncio. Então, quem se deparar com o anúncio, quem se interessar, já vai ter a informação de quanto tempo dura, o que é que precisa para ingressar no curso, e se tiver mais alguma dúvida, tem endereço, tem site, tem telefone, né? Então, realmente, essa é a importância dessas informações que a gente analisou novamente aí. E por fim, reflita. Se essas informações aparecessem isoladas no anúncio, elas fariam algum sentido para você? Então, vamos olhar novamente. Se você se deparasse com essas informações isoladas do anúncio, só isso aí, teria algum sentido, gente? A gente percebe que não, né? Que não teria sentido. Né? Por quê? Porque iria estar tratando de que assunto? Sobre o quê? O que é que dura 2 semestres? Né? Esse telefone é de onde? Né? Requisita a partir do 2º ensino médio para quê? Para fazer o quê? Né? Então, a gente percebe que essas informações, embora sejam importantes, elas isoladas, elas não fazem sentido sozinhas, né? Elas precisam de uma complementação. As ideias em um texto devem estar relacionadas e organizadas entre si para construirmos os sentidos do texto. Você deve ter percebido que as informações secundárias são tão importantes quanto a principal. Porém, se elas não conversarem entre si, não teremos um texto coerente. Vamos aprender mais sobre isso, né? Então, é o que eu falei. Elas são importantes, as informações secundárias, porém, ela sozinha não faz sentido. Então, ela exerce uma função de complementar a informação principal, né? Então, acredito que vocês, ao analisar esse anúncio, perceberam que a informação principal é a divulgação do curso em fotografia, né? É o principal, é o essencial. E a informação secundária são essas outras, o telefone, a forma de ingressar, certo? A duração do curso, o turno, são informações complementares que a gente vai chamar de informação secundária.
vamos analisar esse esquema para finalizar nossa aula, certo? Então, gente, qual a informação principal do anúncio, né? Como eu falei, é a oferta de um curso técnico, certo? Em processos secundários. Então, nós temos essa como informação principal, certo? A informação secundária 1, porque como eu falei, o texto ele pode apresentar mais de uma informação secundária, certo? A1, duração do curso, né? No caso daquele anúncio, a duração do curso, né? Se eu não me engano, são 6 meses. A informação secundária 2, o pré-requisito para participar, que é ter o 2º ano do ensino médio. E a informação secundária 3 é a forma de ingresso, né? Que é através da prova, para poder ingressar no curso. Então, nós temos a informação principal, que é a oferta do curso, né? Percebam que sem essa informação as demais não fazem sentido, e é justamente isso que formula o conceito de informação principal. Essa é aquela parte essencial do texto, certo? As secundárias, elas apenas complementam o sentido de um texto, certo? Então, podemos definir informações principais como as ideias mais relevantes, como eu falei, né? E ao analisar o anúncio, percebemos que a informação principal é a abertura do curso técnico em processos fotográficos. E nós temos as outras informações que a gente vai chamá-las de secundárias. Elas têm seu valor? Tem, mas elas sozinhas, elas não nos dão uma informação mais segura, certo? Já a informação principal, ela nos dizem ainda alguma coisa, embora não esteja complementada com as secundárias, mas ela se torna mais relevante dentro de um texto. Se vocês encontrarem, por exemplo, um anúncio anunciando um curso em fotografia, um curso técnico em fotografia, a gente tem a informação principal, porque é aquilo que o autor quer divulgar, o que é que ele quer divulgar, o que é que ele quer repassar para o leitor, né? Então, a gente tem a informação principal. E a secundária são informações complementares, como a gente viu, a duração, o turno, né, que vai acontecer, como eu posso entrar e outras informações como telefones e endereço, certo? As ideias secundárias, portanto, são utilizadas para reforçar aquela que é essencial, que no caso a gente chama de informação principal, certo? Sem as ideias secundárias, o texto não flui. E dependendo do propósito comunicativo, como no caso do anúncio, elas são imprescindíveis, né? Então, como eu falei, se a gente se deparar com um anúncio apenas na divulgação do curso técnico em fotografia, a gente sabe que o autor está querendo divulgar aquele curso. Porém, as ideias secundárias são importantes para deixar o texto completo, né? Que traga mais informações para quem venha a ter interesse no curso em fotografia, certo? Então, gente, esse é o descritor 7, diferenciar a informação principal da informação secundária, né? A gente analisou aqui o gênero textual anúncio, porém, diversos gêneros textuais também acontecem da mesma forma. Um artigo, por exemplo, ele traz a informação principal, que em resumo é a informação mais importante, aquela informação mais relevante, é o que o autor realmente quer repassar para o leitor, certo? E ele também apresenta as secundárias, que é só ali uma complementação ao que ele está dizendo na informação principal. Então, diversos gêneros textuais também apresentam as informações principais e as informações secundárias, certo? Então, vocês podem se deparar com questões, por exemplo, identifique a informação principal do texto. E dentre as alternativas, a gente tem várias informações que realmente tem no texto, mas que a pergunta, a questão,
é em relação à informação principal. Então, eu sempre gosto de dizer que estejam atentos ao enunciado da questão, né? Porque não quer dizer que nas alternativas tenha alguma informação que não tenha dentro do texto que ele apresentou, certo? Mas que não é a informação principal, que no caso aqui do exemplo é a indagação que tem na questão, certo? Então agora nós vamos fixar melhor com uma atividade que eu vou deixar disponível para vocês.